Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos então para mais um estudo da nossa atual e próxima paraxá, que é a segunda paraxá de um total de 54 e a segunda paraxá de Bereshit, Gênesis, que é a paraxá Noah, paraxá Noé, que quer dizer consolador, conforto, livramento, descanso. Nós lemos nessa porção da Torá Bereshit, Gênesis, capítulo 6, do verso 9 ao capítulo 11, verso 32. Na Haftará, lemos Isaías, capítulo 54, até o capítulo 55, verso 5. E na Brit Hadashah, lemos Mateus, capítulo 3, até o capítulo 4, verso 25, também Mateus, capítulo 24, do verso 36 ao verso 46. E nós vemos que na porção da Torá, já começa repetindo duas vezes o nome de Noah, duas vezes o nome de Noé, aludindo às duas vindas de Yeshua, o Messias. Em Êxodo, capítulo 6, do verso 9 ao 12, então, conhecemos um homem que é Noé. Era um homem justo que fazia a vontade de Deus, andava com Deus, seguindo as instruções de Deus, as suas leis. Ele gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Sem era pai dos semitas também vêm os judeus. Cam era pai dos ímpios e Jafé, pai dos gentios, das nações, dos goíns. Os contemporâneos de Noé rejeitavam a autoridade de Hashem e eram as piores pessoas de toda a história da humanidade. Eles se rebaixaram em seus comportamentos de tal maneira que agiam como animais. Nós vemos, 10 gerações também de Adão até chegar aqui Noé. Então, as pessoas se rebaixaram e agiam como animais. Roubavam secretamente a luz e também a luz do dia. E não adiantaria levá-los a um tribunal, pois até o juiz e as testemunhas eram corruptos. Olha a degradação da humanidade nessa época. O forte oprimia o mais fraco. O sexo era totalmente ilícito e apenas o peixe não defraudaram. Mudavam os limites das terras do vizinho para aumentar a sua própria. Não respeitavam nada nem ninguém. Era o caos. A terra estava corrompida pelos homens e cheia de Hamas. Hamas, em hebraico, é violência. Estava cheia de violência. Enquanto Noé morava afastado destes, lia e estudava os livros sagrados que os Melahins, os anjos, tinham escrito para Adão, que passou para Sete, e Sete passou para Enós. Depois Enós passou esses livros para Cainã, Cainã para Malalel, e este para Jered, e Jered para Enoque, que recebeu o livro e também escreveu outro livro sagrado e entregou os 2 livros para Metusalém, ou Matusalém. Este entregou para Lameque, pai de Noé. E Noé ensinava esposa e filhos. Destes livros aprenderam como orar e servir a Hashem. Nos versos 13 até o 22, o Eterno espera pacientemente que estas pessoas da humanidade, que eram perversas, melhorassem a sua conduta. Mas foi inútil. Ao contrário, eles maquinavam todo o mal, dia e noite. Portanto, Adonai revela a Noé que iria destruí-los e também com eles todos os animais da terra. E só seriam poupados Noé com sua família, pois eram justos, e os seres do mar, únicos animais que aquela geração perversa e cruel não havia defraudado. Deus dá instruções de Noé fazer uma arca de tábua cipestre, ou seja, de madeira, com 3 pavimentos, 3 andares,
300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, com uma abertura de 1 côvado de altura ao seu redor. Também teria uma porta na lateral. Acima teria um telhado inclinado para escorrer a água e apenas uma janela. Era então passado betume por dentro e por fora da arca, tudo feito manualmente. Betumar no hebraico significa cobrir, proteger, e é a mesma palavra usada quando se refere à expiação, ao perdão e reconciliação, que alude a Yeshua. Capar, né? Nós vemos em Êxodo, capítulo 29, verso 36 também. A arca fala de Yeshua. Cofer é betume, e a arca de madeira recebeu o mesmo nome do material negro, cofer. E também teva, quer dizer também arca ou caixa. Na época de Yeshua, teva significava também a palavra. Então, Yeshua é a palavra do Eterno. Yeshua é a arca, a nossa salvação. Então, isso alude, né? Toda a palavra do Eterno, toda a Bíblia, toda a Torá alude a Yeshua. Então, esse betume também foi usado mais tarde na Torre de Babel, como argamassa dos tijolos, e também no cesto de Moshe, que também representa uma arca. Então, cofer, esse betume, também é traduzido como resgate ou multa. Perceba que esse betume passado por dentro da arca representava resgate para os justos que estavam ali dentro. E passado por fora representava multa para as pessoas perversas que ficaram fora da arca e assim não foram salvas. Então, o betume funcionava como vedação também e impermeabilizante, para que a água não entrasse na arca e não inundasse, afundando assim o barco. O material era conhecido como goma da terra, por ser viscoso e pegajoso, podendo ser feito tanto do petróleo, que jorra da terra, como de plantas também. Também prolonga a vida útil da madeira e a protege do ataque de parasitas. Outra arca que faz referência a Yeshua é a Arca da Aliança, que nós vemos lá na Parashá Terumá, né? Então, nós vemos aqui então que Noé levou 120 anos para construir a arca. Nesse tempo, Noé pregava a palavra de Deus. Durante 120 anos foi pregada a palavra de Deus. Mas, infelizmente, a humanidade não se converteu dos seus maus caminhos. Tendo ele, então, 600 anos, Noé tinha 600 anos, ao concluir a construção. Então, nós vemos os 120 anos era precisamente o que Hashem queria para não destruir sem aviso aos perversos. E assim, estava lhes dando a oportunidade de fazerem techuvá, de se arrependerem. Ele esperava que a notícia da construção da arca se espalhasse por toda parte. Desse modo, o medo da inundação e morte poderia fazer com que as pessoas corrigissem sua conduta errada. Mas isso não aconteceu. As pessoas riam e zombavam de Noé e seus filhos. Por sua vez, Noé também não implorou ao Todo-Poderoso que fosse misericordioso e poupasse o mundo. Noé não interviu em favor dos seus semelhantes, os seres humanos, diferentemente de Moshe, que em Êxodo, capítulo 32, do verso 10, ele suplica ao Senhor em favor da nação de Israel, e também diferente de Abraão, que em Gênesis, capítulo 18, do verso 25 ao 32, intercede por Sodoma e Gomorra. Então, nessa época, os homens eram gigantes e não se importavam com o dilúvio, pois pensavam que as águas não encheriam a terra numa altura que pudesse os cobrir. Com as gerações após o dilúvio, os homens foram diminuindo de tamanho e vivendo menos. Noé estocou alimentos para 1 ano, para eles e para os animais. E levou na arca 7 casais de animais puros e 1 casal de animal não puro. Os animais foram conduzidos por Adonai até a arca.
Deus acrescenta 7 dias para que a humanidade se arrependesse. Porém, não se arrependeram. O Eterno disse a Noé: contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, que em hebraico é Berit, e significa um pacto feito com derramamento de sangue. Isso nos mostra que alguém deveria morrer para que esta aliança fosse consolidada, o que alude profeticamente ao sangue de Yeshua. Noé tinha 600 anos quando começou o dilúvio, no segundo mês do ano civil e o 8º mês do ano eclesiástico do calendário hebraico, Resvan, que é outubro, setembro. Aos 17 dias de 1656, nós vemos aqui da Era Comum, Noé, com 600 anos de idade, então, Jafé tinha 100 anos de idade, que era filho de Noé, Sem tinha 98 anos de idade e Cã aqui tinha 96 anos de idade. Depois vocês olhem aí uma tabela que eu vou deixar com referências bíblicas, tá? De a data de nascimento, idade e a data de morte com a referência bíblica. Eu vou deixar então de Adão até Jacó, né? Nós temos essas datas porque a Bíblia nos fala dela. Então Adonai fez chover por 40 dias e 40 noites. Então, o número 40, no contexto original judaico, simboliza provações. Moisés também fica no monte 40 dias e 40 noites, em Êxodo, capítulo 24 e verso 18. Elias viajou 40 dias e 40 noites, em 1 Reis, capítulo 19, verso 8. E Yeshua foi tentado no deserto 40 dias e 40 noites, em Mateus, capítulo 4. Foi o próprio Eterno que fecha a porta da arca por fora. Nós vemos isso em Gênesis, capítulo 7, verso 16. Isso nos lembra a parábola das 10 virgens, de Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, que pedem para abrir a porta e a mesma é fechada, e ela não foi aberta. Não foi aberta mais. As águas dos céus e as águas da terra inundavam como na teoria de Canópio. O Canópio era uma grande camada de água que ficava acima da atmosfera terrestre, ou seja, um grande invólucro de água, uma bolha envolvendo todo o nosso planeta. A atmosfera era protegida por essa camada superior de água. As estações praticamente não existiam, pois não havia variações climáticas e nem de temperaturas. Também não caía na terra nem neve nem chuva. O clima era o mesmo em todo o planeta. Não existia nuvens, sendo que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Outra alteração que ocorria é que a pressão atmosférica era muito maior que a de hoje, e os seres vivos tinham um desenvolvimento celular ampliado e acelerado. Maior estatura, mais longevidade. Existiram também homens que viveram quase 1000 anos, como Adão. Viveu quase 1000 anos, entre outros. Vocês podem também dar uma olhadinha nessa tabela que eu falei, que eu vou deixar aí para vocês verem, então, a idade, né, desses homens. E até o significado desses homens que viveram quase 1000 anos, de Adão até Noé, então, diz: homem designado para morrer com sofrimento, o Deus bendito descerá consolando e ensinando a humanidade. Né? Fala, até o nome desses homens, então, de Adão até Noé, falam de Yeshua. Então, o canópio funcionava como uma estufa para o planeta. Neste tempo, existia muito mais terra do que água. Por isso, o nosso planeta foi chamado de planeta Terra e não de planeta Água. O homem não se alimentava da carne e nem os animais eram carnívoros. Somente depois do dilúvio, em Gênesis, capítulo 9, do verso 1 ao 19, passam a se alimentar da carne. Para inundar, então, a terra,
Não foi com a chuva que Hashem fez isso, mas com o rompimento das águas de debaixo da terra, ou seja, os oceanos subterrâneos e também as águas de cima dos céus, do canopio. Por isso a Bíblia, a Torá, nos fala que as janelas do céu se abriram. Até mesmo nos dias de hoje podemos encontrar rastros do dilúvio, o que o justifica. Grande parte das águas do canopio está congelada nos polos, pois se não fosse assim, o planeta poderia estar inundado até hoje. Também justifica as partes mais baixas do planeta serem tão ricas em petróleo. A exemplo do Mar Morto, que funcionou como um ralo do planeta. As águas que escoaram para as partes baixas levaram consigo animais mortos e corpos humanos, todo tipo de vegetais e ao longo dos anos formaram então assim a camada de petróleo. O Mar Morto fica exatamente no centro do planeta. Imagine você abrindo a torneira de um lavatório e a água se escoando e fazendo um redemoinho. Foi exatamente isso que aconteceu com o dilúvio. Outra coisa é que antes do dilúvio, toda a porção de terra do planeta era apenas um continente só. E foi o rompimento dos mares debaixo da terra que formaram os continentes que conhecemos hoje. Chamam este fenômeno de Pageia, Peleg. Isso nós podemos ver em Gênesis capítulo 10, verso 25. E após 40 dias, a chuva cessou e depois de 150 dias do início das chuvas e inundações, Hashem se lembrou do mérito de Noé, de Noar e dos animais. Teve misericórdia deles e por isso fechou as fontes da terra e fez soprar um vento sobre a terra e as águas baixaram devagar, até que o topo das montanhas puderam ser vistos. Vemos isso em Gênesis capítulo 7, verso 17 até o capítulo 8, verso 5. Então, no dia 17 do 7º mês, apareceram o cismo dos montes. A arca deixou de flutuar e parou sobre a montanha do Ararat, na Turquia. O lugar onde Noé estava quando começou a construir a arca é a antiga Mesopotâmia, que hoje conhecemos por Iraque. Noé espera mais 40 dias e assim abriu a janela da arca e enviou o corvo, isso em Gênesis capítulo 8, do verso 6 ao 12. E o mesmo corvo, então, não tendo onde repousar, ia e voltava. A gente sabe que o corvo são aves que se adaptam bem desde vales até montanhas e voam bem alto, por isso ele solta o corvo. Esperou Noé mais 7 dias e enviou uma pomba. Mas o chão estava molhado demais para a pomba pousar, e a ave regressou à arca. Então a pomba tem voos mais baixos, de menor distância que o corvo. Por isso ele solta a pomba agora. Esperou mais 7 dias e Noé envia, depois de 7 dias, novamente, a pomba pela segunda vez. E ela volta para a arca com uma folha fresca da oliveira no seu bico. Oliveira, no contexto original judaico-bíblico, representa a nação de Israel. Então, esperou mais 7 dias e enviou a pomba pela 3ª vez. Desta vez, a terra estava suficientemente seca para a pomba nela se fixar permanentemente. E a ave não voltou mais para a arca. Em Gênesis capítulo 8, do verso 13 ao 22, vemos que no primeiro dia de Resvan, de 1657 da era do mundo, Adonai ordenou que Noé e sua família de 8 pessoas, e olha, 8 é o número do Messias, de Yeshua, no contexto original judaico, e pediu para que eles saíssem da arca. E no dia 27 do 2º mês, a terra estava seca. Noé, com o número a mais de animais puros, faz então sacrifícios a Hashem e o louva, no altar que ele mesmo constrói. E o Eterno faz uma aliança com a humanidade, que não tornará a destruir a humanidade com as águas. Ele declara
que o coração do homem é mau desde a sua juventude, e não no nascimento, como erroneamente os do pecado original ensinam. Ninguém nasce mal, e sim há um Yetzer Hatov e Yetzer Hará em nós. Yetzer Hatov é a inclinação que nós temos para o bem. Com a queda do homem, essa inclinação, Yetzer Hatov, inclinação para o bem, nasce mais fraco em nós. E o Yetzer Hará, que temos em nós também, é a inclinação para o mal. Com a queda do homem, nós nascemos com Yetzer Hará, com uma inclinação para o mal, ou seja, uma inclinação para a carne, nasce mais forte em nós. Então, o apóstolo Paulo diz que você deve ser guiado pelo Espírito e não pela carne. Isso nós vemos em Romanos, capítulo 8, verso 4. Então, nós vemos o novo nascimento em Yeshua traz uma transformação na sua natureza. Você é gerado no Espírito. Algo sobrenatural acontece. Yeshua faz com que a inclinação para o mal que te dominava pare de te dominar. E a inclinação para o bem, que antes estava atrofiado, subjugado, se recupere e aumente de tamanho, trazendo em ti um autocontrole e uma mudança de vida. E você consegue viver no Espírito, na vontade de Deus, mortificando a sua carne. E assim você não vive segundo os seus vãos desejos. Em Gênesis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19, Deus dá 7 leis, que chamamos de leis noéticas. Também vemos essas leis em Atos, capítulo 15, do verso 20 ao 21, pois são leis para toda a humanidade. Porque quando foram dadas, não havia em Israel ainda os judeus. Eu digo isso lá em Gênesis. E assim, no concílio de Jerusalém, os judeus, os apóstolos, decidiram que estas leis todo gentil teria que cumprir. Cada lei noética se subdivide também em várias camadas e aspectos da lei. A primeira lei é Avodá Zará, não cometer idolatria. Tem várias formas de idolatria e você não deve adorar, idolatrar objetos, imagens, pessoas, criatura. Adulterar também entra aqui na idolatria. Não pode ferir o corpo, não pode ter vícios, não pode fazer nenhuma ação idólatra. Não pode comer alimento, por exemplo, também oferecido e consagrados a demônios, que é o que fala o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 8. Não blasfemar e fazer a vontade de Deus. Então, o homem está ordenado apenas a adorar ao Criador e ao seu Filho, que representa o Criador. A segunda lei é não derramar sangue, Shefirat Damim, ou seja, não matar, não assassinar. Pode-se matar apenas em legítima defesa. A transfusão de sangue também pode, pois a vida deve ser preservada. A carne de animal puro podia comer, mas não com o sangue. Ao degolar o animal, teria que escorrer todo o sangue. Então, a vida de um ser humano, que é formado à imagem de Deus, é sagrada e está no sangue. O terceiro mandamento era não roubar, Gezel, não roubar, não sequestrar, não trapacear, não defraudar, não cobiçar o que é do outro e não invejar. Deus não é injusto e não erra, ele dá a cada um conforme cada um merece. O quarto mandamento é não cometer imoralidade sexual, Gilui Arayot. É tudo relacionado ao que você faz contra a sua sexualidade ou de uma outra pessoa. Em matrimônio, é tudo relacionado a adultério. E para solteiros, é a defraudação do corpo dele ou de outro. Casamento é só entre homem e mulher, mas a esposa não pode ser a mãe, filha, irmã, esposa de outro homem vivo, animal, ou outro homem, ou a tia, etc. Então, também tem regras também para esse casamento, para esse homem e essa mulher. Em um matrimônio lícito, devem crescer e se multiplicar.
Então, marido e esposa devem ter muito mais que 2 filhos. Seres humanos não são objetos sexuais e nem é o prazer o objetivo final desta nossa vida. Então, a nossa relação deve ser também santificada. O 5º mandamento é não blasfemar o nome de Deus, Bikat Hashem, que os apóstolos atrelaram ao 1º mandamento, que é o de não cometer idolatria. Então, o não blasfemar fala que o nosso falar deve ser santificado. Devemos reconhecer a existência de Deus, temer a Deus, orar a Deus, santificar o nome de Deus, não difamar o nome de Deus. Devemos estudar a Torá e não maldizer a Hashem. O 6º mandamento é não maltratar os animais, é o Ever Min Ha-Haim. Então, o homem é superior aos animais e não submisso aos animais, e mesmo assim ele deve cuidar dos animais. Não coma um animal vivo, não coma um animal que foi morto por outro animal. Esses seriam cuidados que os homens deveriam ter. Não ter relações sexuais com animais, e ao comer animais, eles deveriam ser animais puros, e no abate deveria ser feito o mais indolor possível ao animal. Então, não podemos ser cruéis. E aqui fala de santidade nas nossas ações. O 7º mandamento é estabelecer tribunais de justiça, dinim. Nomear juízes e oficiais de justiça, idôneos e aptos. Tratar os litigantes com justiça. E só aceitar testemunhas com reputação. Não aceitar suborno e corrupção, não temer ameaças, não favorecer ao pobre ou ao rico. Não pode haver discriminação do desamparado, não pode ouvir um litigante sem a presença do outro, não pode usar, então, esse tribunal de justiça para se vingar, não pode testemunhar em falso testemunho, então, isto é, não pode mentir. E a forma de viver e julgar devem ser santas e justas. Destas 7 leis, tem 3 leis que não podemos quebrar, nem mesmo se houver perigo de morte. Ou seja, em hipótese nenhuma podemos quebrar 3 leis, que são a idolatria. Então, exemplo, me adore, senão eu vou te matar. Então, como Daniel, o profeta, prefira morrer. A segunda é a promiscuidade sexual. Exemplo, deite-se comigo e eu não te mato. Como José, também prefira morrer. E a terceira, condenar o inocente. Prefira morrer do que condenar o inocente. Adonai selou a aliança com a humanidade e a terra com um arco, que nós chamamos de arco-íris. Então, você vê a arca salvando a humanidade e o arco selando a aliança com a humanidade. Então, a luz do sol se refletia nas gotículas da chuva. Eu vou explicar como se forma, então, esse arco. A luz do sol se refletia nas gotículas da chuva. E essa luz era fracionada em 7 luzes, que desviam de direção num ângulo de 40 graus. Por isso, faz a forma de um arco. E isso é chamado de refração. Cada cor está contida na luz branca do sol, pois a luz branca é uma mistura de cores. Há significado também nas cores, no contexto original judaico. Então, as cores do arco são vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, índico e o púrpura, o roxo. Então, o vermelho é a primeira cor do arco. Significa sangue, vida, remissão, resgate, sofrimento e guerra. Também os nomes de Adão, Edom e Esaú vêm dessa cor, vermelho. O segundo cavalo de Apocalipse também é vermelho. Laranja é a segunda cor do arco. E é a mistura do vermelho, que é a primeira cor do arco, com a terceira, que é o amarelo. Então, na Bíblia, esta cor vem de fogo, brasa, significando
provação, juízo, purificação, Espírito Santo, juízo, ira, consumir, destruir e também zelo, ciúmes. O amarelo é a terceira cor do arco, significa riquezas, morte por espada, fome, pragas e animais selvagens. Também o inferno é dito com essa cor amarela e enxofre. O quarto cavalo do Apocalipse é amarelo. Verde é a quarta cor do arco e o resultado da mistura da terceira cor do arco, que é o amarelo, com a quinta cor do arco, que é o azul. Significa, na Bíblia, vegetação em geral, árvore, fruto, pasto, relva, sustento e alimento. O azul é a quinta cor do arco. Aí vem da pedra safira, significa céu, celestial, lei, revelação divina, espiritualidade e vontade de Deus. O índigo ou anil é a sexta cor do arco e é o resultado da mistura da quinta cor do arco, o azul, com a sétima cor do arco, o roxo, a púrpura. E muitos não conseguem distinguir esta cor. O roxo, a púrpura, é a sétima cor do arco, cor que indica realeza. A decoração do tabernáculo e muitas roupas sacerdotais eram de cor púrpura. Em hebraico é chamada de argamã e simboliza também sublimidade, poder, glória, dignidade real. Então nós vemos 7 leis noéticas seladas aqui com as 7 cores da luz que vem de Deus, de Hashem. Então, numa lei unilateral e eterna entre Deus e a humanidade e também a terra, onde cada lei reflete, então, o caráter de Deus. Noé plantou, então, uma vinha, sabemos que Yeshua é a videira, e ele se embriaga, ficando nu em sua tenda. O filho Cã viu a nudez, a vergonha de seu pai. Nudez, no contexto original judaico, também quer dizer vergonha. Então, ele viu a nudez, a vergonha de seu pai Noé, e contou da vergonha do seu pai para os seus irmãos, Jafé e Sem. Ele fez, então, lashon hará do seu pai, Noé. Então, Jafé e Sem não gostaram da atitude de Cã, que foi uma atitude perversa. E Sem, para ajudar seu pai e para ajudar em não ver a nudez do seu pai, bola um plano. E Jafé o ajuda concordando com esse plano. Então, quando Noé acorda e fica sabendo do que aconteceu, o que Cã fez, amaldiçoou o neto Canaã. Noé não amaldiçoou o próprio filho, o filho mais novo, Cã, pois Hashem já havia abençoado Noé e seus 3 filhos. Como Cã tinha uma bênção divina, a maldição de um homem não poderia e não teria efeito. Disso também vem o mandamento honrar pai e mãe, e Cã não honrou. O mais velho era Jafé, porém Sem recebeu a primogenitura, devido ele ter tomado a iniciativa. Porque foi Sem que bolou o plano para honrar o seu pai Noé. Foi ele que deu a ideia. Então, para Canaã foi maldição, porque Cã fez o mal. Então, ele recebeu um mal. A palavra maldição vem de mal. Quem faz o mal, recebe maldição. Então, ele serviria a seus irmãos. Ele seria servo, escravo de seus irmãos. Para Sem foi bênção de primogenitura, que ele disse: bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja o seu servo. A bênção para Jafé foi: engrandeça a Deus a Jafé, e ele habite nas tendas de Sem, e Canaã também seja o seu servo. Em Gênesis capítulo 10, lemos sobre os descendentes de Sem. Os descendentes de Sem, de Cã e Jafé. Os descendentes de Jafé, mais tarde, fundam cidades com os seus respectivos nomes, assim como Cã e Sem também. A tradição judaica descreve Jafé como o fundador da cidade de Jafá, Jafetitas. Cã assume importância como patriarca de outras nações da antiguidade, como Cuxi,
a Núbia, como a rainha de Sabá, Nimrod, a Babilônia e a civilização da Mesopotâmia. Filístia, a Fenícia, Canaã, Egito, os Jebuseus, Amorreus, Gigaseus, Eveus, Arqueus, Sineus, Cananeus e entre outros foram pelo patriarca Cã. E Sem foi pai dos povos semitas. Há uma tradição judaica que Sem teria sido rei e sacerdote Melquisedeque, rei de Salém. Foi ele, Sem, que passou a Abraão os ensinamentos de Hashem. Vejam que eles eram contemporâneos, pelaquela tabela lá de datas que eu já disponibilizei aqui. Então, de Sem também descendem os povos árabes, chineses e indianos. De Assur, filho de Sem, veio os assírios. Arfaxad fundou a cidade de Ur dos Caldeus, assim como em Gênesis 5 temos a genealogia de Adão até Noé, com datas cronológicas. Aqui em Gênesis, capítulo 11, do verso 10 a 26, temos a genealogia cronológica de Sem até Abraão. Linhagem e ancestrais diretos de Yeshua, Baruch Hashem. Então, de Adão até Abraão, conseguimos facilmente saber o ano de nascimento, idade total de anos vivido pelo ancestral e também a data de sua morte. Veja o quadro, novamente, para saber mais. Pela tradição judaica, sabemos mais sobre Babel, o berço da Babilônia. Cã gerou Cush, e Cush, em idade avançada, gerou Nimrod, um grande e poderoso caçador. Em uma guerra, ele era vitorioso sempre, e todos os seus irmãos colocaram uma coroa sobre ele, e fizeram então de Nimrod o seu rei. E todos ouviram falar dele e da sua fama. Ele traziam ofertas e presentes. Ele se tornou perverso, introduziu a idolatria. Ele se fez Deus perante os homens. Terá trabalhava para Nimrod. E no ano de 1948, da Era Comum, dos anos, lá depois do dilúvio, Terá gerou Abraão. E todos os homens sábios, astrônomos de Nimrod, souberam que Abraão, o filho de Terá, iria crescer, ser frutífero e possuir toda a terra para sempre. E avisaram Nimrod, que ordenou a Terá entregar seu filho para morrer. Terá envia Abraão secretamente para a casa de Sem e de Noé, que ainda eram vivos, que ensinaram tudo sobre Deus, o Criador, para Abraão. Terá engana Nimrod, entregando outra criança no lugar de Abraão. Arã, o irmão mais velho de Abraão, gerou Ló, Milca e Saraí. Nimrod e seus súditos começam a construir Babel e sua torre para não serem espalhados e fazer o seu nome grande. Eles faziam isso contra Adonai, imaginando em seus corações subir ao céu e fazer guerra contra Hashem. Então você vê aqui outra geração de perversos confrontando Adonai, né? E eles eram tão perversos que se caía um tijolo, todos choravam. Mas se caísse da torre uma pessoa, não davam pranto. E Deus confunde suas línguas ao ponto de criar confusão entre eles. E assim não se entendiam mais. E, consequentemente, não conseguiram mais continuar construindo a torre. E todas as famílias tornaram-se cada um segundo a sua língua e sua cidade, e se espalharam por toda a terra. Nimrod permaneceu com os súditos em Babel, e não se voltou a Adonai, ele não se arrependeu. Abraão, então, depois de um tempo, retorna à casa de seu pai Terá, que vendia ídolos. Abraão tentou tirar o seu pai Terá da idolatria, mas o pai não ouvia ele. Então, Abraão coloca um prato com comida entre os ídolos de escultura do pai e quebra todos, deixando apenas um, que era o maior das esculturas. Quando seu pai foi até a loja e viu as esculturas quebradas, se irou contra Abraão. Mas Abraão diz que os ídolos se quebraram sozinhos, pois brigaram por ciúmes por aquele prato de comida, aquela oferenda. Devido ao prato, de comida ser um só,
Então eles brigaram e se quebraram. E Terá diz que isso não era verdade, pois os ídolos não podiam andar, comer, falar. Então Abraão conclui: é isso, pai, que eu estou tentando te dizer há tanto tempo. Nimrod então fica sabendo do acontecido e que Abraão ainda vivia e manda jogar Abraão na fornalha de fogo. E o mesmo Abraão, ele não morre. Arã também é jogado com Abraão, mas ele morre e é consumido pelo fogo. Porém, Abraão não, pois o coração de Arã não era voltado ao Eterno. Então, Abraão andou 3 dias e 3 noites naquele fogo e não era consumido. Ele louvava e pregava sobre o Eterno naqueles 3 dias. Nimrod pede então para ele sair após os 3 dias e, perplexo, ordena todos os reis e príncipes a presentear Abraão com prata, ouro e pérolas. E Abraão voltou para a casa do seu pai, ele e os homens que o seguiram, servindo a Deus todos os dias de sua vida e ensinando sobre Rachem para que os homens servissem ao Senhor. Abraão toma como esposa a filha de seu irmão Harã, Sarai, e Naor toma como esposa Milca, também filha de Harã. Foram Terá, Abraão, Sarai, Ló e seus a caminho de Canaã. Porém pararam em Harã, onde morreu Terá com 205 anos, no ano de 2083 da Era do Mundo. Terá sai de perto então de Nimrod e leva os seus, pois apesar de Abraão ter sido salvo lá na fornalha, Terá percebeu que o perigo não havia passado. O perverso Nimrod poderia querer matar Abraão outra vez. Então aconselhou Terá: iremos para Canaã, onde Nimrod não governa. Mas, passando por Harã, Terá viu que ali estariam também a salvo, pois Harã estava fora dos domínios de Nimrod e decidiu permanecer ali. Em Harã, falece então Terá. E na Haftará de Isaías, capítulo 54, até o capítulo 55, verso 5, vemos ali Isaías falando da fidelidade de Deus para com os gentios, povos e nações, os goíns. Né? A mulher solitária que não tinha marido, ali está falando dos gentios. Mas Adonai, o Criador, também vai desposá-la. E esta terá mais filhos do que a esposa Israel, pois o número de gentios, sabemos, né, é maior do que a de judeus. Ainda fala assim: foste como uma repudiada, falando da nação dos gentios. Foste como uma repudiada durante breve momento, mas o Eterno torna a acolher-te, assim como jurou a Noé, que não mais se iraria contra ti, nem te repreenderia. Todos os teus filhos aprenderão de mim e terão shalom. Então, todos os filhos gentios aprenderão de Deus e terão paz. Promessa para as nações, então, essa porção. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de Adonai procede. Compre de Rachem, o Eterno ainda pede, né, para que compre de Rachem, que os gentios compre de Rachem, vinho, que é aliança, e leite, que é ensino, Torá, gratuitamente, através de Yeshua. A ele ouve e obedece. Tu, Goíns, chamarás uma nação que não conhecias antes, que é Israel, que é uma nação que antes não te conheceu também. Mas Israel correrá para junto de ti, por amor de Adonai e do Santo de Israel, o seu filho unigênito Yeshua. É uma porção, então, profética também para as nações, os goíns. Na Brit Hadashah, de Mateus, capítulo 24, do verso 36 a 44, claro que há vários outros textos que falam também de Noé na Brit Hadashah, mas eu escolhi especificamente esse de Mateus 24. E Yeshua disse, referindo-se ao final dos tempos:
Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o próprio Pai. Pois como foi na época de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, a segunda vinda de Yeshua. Assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens eram perversos, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será na volta de Yeshua. Os que foram levados pela correnteza para a morte, e os que ficaram na arca viveram na terra, salvos. E assim será, os que morrerão serão levados lá no futuro, em Apocalipse, os que morrerão serão levados também. E os que ficarem na terra vivos serão glorificados, juntamente com os ressuscitados, e viverão o milênio e a eternidade na terra. Vejam bem, quem for levado será levado para a morte, e quem ficar viverá. Muitos têm ensinado erroneamente que seremos levados ao céu e no céu viveremos. Não, não é isso que a Bíblia, não é isso que o contexto original bíblico judaico fala. A Bíblia é bem clara e a palavra de Yeshua também, que quem for levado vai ser morto e quem ficar viverá eternamente na terra. Então, a terra vai ter um milênio onde Yeshua volta, e aí os vivos serão glorificados e os mortos ressuscitados e também glorificados e viverão na terra durante 1000 anos e depois a eternidade, onde céus e terra será mudado. Então a terra será restaurada como no antigo Éden. Ninguém irá morar no céu, a não ser, se você parar para pensar, a terra flutua no céu, porém você vai morar na terra. Deus restaurará a terra como no jardim do Éden. Por isso, estude a Bíblia no contexto original judaico, pratique a vontade de Deus e ser sempre vigilante. Ficai também apercebido, porque numa hora em que você não pensa, virá Yeshua. E para quem morre, já chegou esse tempo. Então, que vocês possam ver os vídeos do Ministério Heart Sion, também estudar e ler as porções desta Parashá, que são de grande bênção. E assim que vocês possam estudar, fortificar, edificar a vossa fé e estar vigilante, sempre preparados para o grande dia da volta do Messias Yeshua. Shalom, shalom a todos e bons estudos.